Olá, amados. Esse é o nosso terceiro encontro sobre esse tema que estamos abordando, Deus e as gerações. O que esse Deus eterno, infinito, atemporal tem a nos revelar sobre a nossa própria finitude e sobre a maneira como Ele se relaciona conosco através das gerações e como Ele quer nos usar nesse tempo, nesse local onde Ele nos fez nascer para ser uma bênção, sermos influenciadores não só no momento presente em que vivemos, mas também como plantadores de sementes para as gerações que vêm a seguir, e como podemos também, por outro lado, aproveitar o que herdamos de legado das gerações que vieram antes de nós. No nosso último encontro, nós estivemos vendo base bíblica, textos bíblicos que nos fazem refletir sobre o que Deus diz a respeito das gerações. Vimos também que uma geração é responsável por contar a outra sobre os feitos de Deus. Nós até nos alongamos um pouco nessa análise. E, finalmente, nós vimos que uma geração pode ser um instrumento de salvação e de cura para as gerações seguintes. Nós usamos, inclusive, o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó, uma linhagem de patriarcas. Abraão, considerado pai da fé, citado por Deus toda vez que se remetia a Israel durante a sua história para dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como havia ali uma brecha que apareceu na vida de Abraão, apareceu na vida de Isaac, apareceu na vida de Jacó, que foi a brecha do engano, da dificuldade com a verdade, portanto da mentira. E como Deus tratou isso, e Jacó passou por uma experiência em que esse padrão, que não era saudável, não era bom, foi quebrado e houve uma cura nesse aspecto, né? Nós vimos, inclusive, nesse sentido, a promessa de Isaías, capítulo 58, que nós já repetimos aqui, Isaías 58, verso 12, que diz assim... Não, peraí, desculpem, o texto não é esse. Quando ele diz que ele vai... é que eu estou lendo aqui no capítulo 59. Capítulo 58, verso 12, é isso mesmo. Que diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Hoje eu queria pensar com vocês de uma maneira mais aprofundada se é verdade que Deus pode mudar a história de um padrão numa sequência geracional. Também a gente precisa avaliar como Ele pode nos usar estrategicamente na geração em que nós estamos para sermos bênção para as gerações que vêm a seguir. E aí estão aqueles textos que a gente leu desde o primeiro dia. Salmo 145, verso 4, que diz: uma geração louvará ou contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A gente pode meditar nesse versículo pensando: uma geração vai se inclinar para outra geração para anunciar esses feitos do Senhor. Lembram-se que lá no nosso primeiro encontro nós falamos da dificuldade que foi nos dias pós-Josué, quando aquela geração toda havia morrido e não havia tido essa conexão que gerasse o conhecimento de Deus na geração que se seguiu. Então, hoje eu quero pensar com vocês assim: o que é se inclinar para outra geração? Como é que a gente pode transmitir
Como é que a gente pode servir a geração que vem depois da nossa? Eu trouxe aqui uma figura, aliás, duas figuras, para a gente pensar um pouco sobre isso. Aqui você tem a figura de uma criança, é uma figura até assim bem carinhosa, né? Uma criança que está ajeitando a gravata do pai. Reparem, o que o pai tem que fazer para ficar no nível da criança? Ele tem que se inclinar, ele tem que chegar até a estatura dela, para que essa conexão que a gente vê aqui no toque visual deles, no carinho envolvido nessa figura, se estabeleça. Se ele ficasse em pé e a criança lá embaixo tentando fazer esse gesto de carinho, não ia funcionar. Então, se você quer abençoar a geração que vem após a sua, você tem que se inclinar para ela. Isso significa você sair daquele seu lugar, ou seu pedestal de maturidade, e chegar até o ponto em que você pode ter uma conexão, chegar até o ponto em que você pode estabelecer um diálogo com essa geração. Eu tenho aqui uma outra figura que também expressa um pouco isso, que vocês veem o pai com uma criança na beira da praia, ele está fazendo assim aquele toque do estamos juntos. Para ele fazer isso, ele teve que fazer o que, gente? Se agachar, chegar até o nível da criança. Então, a criança por si não pode se esticar para ficar na estatura do adulto. É o adulto que precisa se inclinar para ficar no nível da criança. Então, como é que a gente pode servir as outras gerações? Inclinando-se, chegando no lugar dela. E vejam bem, as gerações mais jovens precisam desses referenciais. Naquele livro que nós citamos aqui da Daphne Kirk, né, ela vem falando do papel de cada geração. E aqui na página 27 ela fala do papel, por exemplo, da geração mais velha. E ela cita Caleb como um exemplo. Caleb, ele permanece fiel a Deus quando os outros espias ficam atemorizados diante da entrada de Canaã. Ele se torna um referencial de fé, de visão de esperança. E quando toda aquela geração morre, Josué e Caleb são os únicos que permanecem vivos. Então eles são, não sei se você já parou para pensar nisso, eles são os anciãos no meio de um monte de jovens. Deus chamou Caleb de um homem em que havia nele um espírito diferente, um espírito de confiança, um espírito de fé, de destemor, de ousadia em Deus. E isso se confirma quando, mais tarde, quando o povo já chega em Canaã e vão tomar posse da terra prometida, Caleb tem aquela fala para Josué: Josué, você se lembra do que Deus disse a nosso respeito? Então eu quero que você me dê esse monte por herança, porque eu hoje já estou com 80 anos, mas estou com a disposição que eu tinha antes. Nada mudou. E eu estou disposto a lutar o que tiver que lutar para tomar posse desse monte. A geração mais jovem, ela precisa de gente que encoraje, gente que seja referência, gente que possa deixar uma marca positiva e ser modelo. Então Deus quer criar uma geração de pais e mães para os jovens atuais. Você que está mais velho, não é hora de se aposentar e dizer assim, já não tenho nada mais para oferecer. Você pode ser uma referência. Você pode ser alguém que se incline e transmita alguma coisa de bom para quem é mais jovem. Então, se você é da geração mais velha, você pode gastar uma parte do seu tempo se dedicando a quem está chegando agora. Deus está chamando essa geração mais velha para assumir uma posição de pais e mães para uma geração espiritual, para uma geração que espiritual e emocionalmente talvez esteja órfã, precise de referenciais. Agora,
Se você, por outro lado, é da geração mais nova, você tem o que aprender com a geração mais velha. Muitas vezes aquilo que você está tomando por herança agora, como foi no caso de Josué, você está herdando aquilo pelo que outras pessoas intercederam ou lutaram. Então há o que aprender. É muito comum o jovem, pelo seu destemor, ele achar, já sei de tudo. Mas você precisa de referenciais, né? Esse capítulo do livro da Daphne, ela termina dizendo assim: Deus está chamando todas as gerações para amarem e honrarem umas às outras, para trabalharem lado a lado, demonstrando graça e misericórdia, amor e compaixão, rindo e chorando juntos. Juntos eles resistirão à cultura do mundo que quer separar as gerações. Quando Jesus intercedeu para que fôssemos um, ele intercedeu nesse sentido horizontal, mas também intercedeu no sentido vertical, de que houvesse uma conexão, né? Não é à toa que o livro de Malaquias termina dizendo que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, gente, os jovens precisam das gerações mais velhas para os proteger, para os encorajar, para os compreender e para incentivá-los. Nós, mais velhos, estou me incluindo, nós, mais velhos, devemos ser os seus principais líderes de torcida. Devemos sonhar com eles, grandes sonhos, acreditar neles quando o mundo à sua volta parece desmoronar. Nós precisamos ser aqueles, eu me lembro do texto de Hebreus, capítulo 12, que diz: tendo à nossa volta uma grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. É interessante que esse texto, ele vem logo depois do capítulo 11 de Hebreus, que lista uma galeria de heróis da fé. Gente que ficou como referencial, para os quais podemos olhar e cantar como aquela canção: vai valer a pena, ou Senhor, valeu a pena. Então, os jovens precisam daquelas pessoas que vão ajudá-los a compreender a sua identidade e ver o potencial que existe neles. Uma geração precisa se levantar e mudar essa tendência que existe de deixar os jovens órfãos, sem modelo, sem referência, sem suporte, sem proteção. Sendo a geração precedente, nós precisamos ser encorajadores deles para o futuro. Paulo disse a Timóteo o seguinte: Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu acho que quando Paulo diz isso, ele diz: ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, porque existe uma tendência da gente, eu estou falando aí, a gente, são os mais velhos, de desqualificar os mais jovens assim: cara, mas é meio sem noção, poxa, não persevera, precisa se conectar. E a gente esquece que a gente passou por essa fase, a gente precisou ter gente que acreditasse na gente, que investisse na gente. Às vezes eu penso, gente, os primeiros projetos missionários de que eu participei, nós éramos tão imaturos, nós fomos em grupos de jovens com alguém um pouquinho mais experiente com a gente, mas nós tínhamos pessoas mais velhas, uma geração mais velha que dizia assim: vão em frente, vai dar certo, vocês vão ser abençoados. Como eu cresci na fé com isso. Eu me lembro também, já contei essa experiência aqui, junto à igreja, que eu era meio tímida para fazer as coisas em público. E meu pai começou a me jogar ali no fogo, né? Algumas vezes ele me chamou para tocar teclado, para quem não sabe, já houve uma fase na minha vida em que eu toquei teclado. Ele me chamou para tocar
de improviso. Eu ficava na hora, eu ficava, mas aquilo foi uma bênção para mim, eu fui perdendo o medo. Depois, as ocasiões em que eu fui interpretar do inglês para português, as primeiras vezes eu tremia nas bases, mas houve quem acreditasse, quem incentivasse, quem dissesse vai dar certo. Nós precisamos ser exemplo, mas não apenas exemplo ou modelo, precisamos ser encorajadores. Eu gostei aqui do termo, precisamos ser os líderes de torcida, para que essa geração cresça, amadureça, tenha experiências com Deus, perceba na gente que também aprendeu a caminhar com Deus, também teve seus embaraços, mas perseverou e está ali dizendo, ó, olhe para nós, vale a pena, continue. Tito, capítulo 2, versos 6 a 8, diz assim: encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, gente, é tão fácil a gente apontar o dedo para aquilo que precisa melhorar em quem é mais jovem e inexperiente. Eu não estou falando de jovem, estou falando de adolescente, estou falando de criança. Às vezes a gente é tão rígido, ou tão, como é que eu diria, rígido mesmo, ou tão exigente com as crianças. Isso aí, veja bem, há um outro extremo que é você não botar limite nenhum, não colocar, não disciplinar. É claro que a criança precisa de fronteiras, precisa de limites, mas ela também precisa de encorajamento. E nós somos chamados não apenas a ser exemplo para os jovens, mas para sermos para os mais jovens, para a geração mais nova, para a geração que precisa que a gente se agaste para chegar no nível deles, né? Então nós somos chamados não apenas a ser exemplo ou modelo, mas para sermos encorajadores. E nesse aspecto, eu também tenho uma palavra para você que é jovem, que está no outro lado da história, né? Que eu estava falando aqui do lugar de quem é mais velho, na bênção que pode ser para o mais jovem. Mas eu aqui quero ter uma palavra para você que é mais jovem. Você pode ser um reparador de brechas entre as gerações. Até em cima desse mesmo texto que nós acabamos de ler, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Esse desafio deixado por Paulo a Timóteo pode ser uma inspiração para você. Você é chamado para ser um exemplo para as outras gerações pela maneira como você vive. Então você, jovem, também é chamado para ser um exemplo e uma inspiração para as gerações mais velhas e para a geração que está vindo agora, depois de você. Crianças podem olhar para você e se inspirar nos valores que você tem. Então, jovem, viva a sua vida em santidade e pureza, para que as crianças possam enxergar o caminho em que devem andar. Estenda as mãos para as crianças. Como eu fico feliz quando eu vejo assim, jovens se interagindo com os menores nas EBFs, nos acampamentos, nos retiros, entrando nas fantasias deles, fazendo aquelas dramatizações, interagindo com eles. Isso é inspiração. Estendam as mãos para os mais novos, para que vocês sejam os heróis deles. Para isso, vocês precisam ser exemplo de santidade, exemplo de pureza. Sejam radicais. Os mais velhos precisam dessa energia que vocês têm. E muitas vezes, assim, sair um pouco da caixinha, né? Que o mais velho tem, assim, uma tendência de ficar fechado na caixinha dele. O mais jovem pode usar essa ousadia mais radical para o bem, para inspirar os mais velhos. Vocês podem ser visão profética para os mais velhos. Vocês podem ser, assim, eu diria encorajadores, não, vocês podem ser os desafiadores.
Vamos pensar melhor, vamos renovar. O mais velho também precisa desse desafio, desse encorajamento. Então, nós estamos aqui com um desafio. A Bíblia nos diz, uma geração contará para outra, uma geração se inclinará para outra, uma geração se curvará para outra, para proclamar os feitos do Senhor. Então, hoje, eu quero conversar um pouco com vocês sobre como é que a gente pode servir as gerações, tanto a nossa, na qual Deus nos colocou, quanto as que vêm a seguir. E eu vou me remeter nesse processo a uma palavra que nós recebemos ano passado lá na igreja, muito boa, foi durante aquela conferência promovida pelo Ministério de Louvor, a Conferência Êxodo. Nós, inclusive, temos todos os encontros gravados. Esse, particularmente, a que eu vou me referir, você pode pesquisar lá no YouTube, no nosso canal, está na seção 2. É uma palavra do Davi Silva, que achei muito interessante, porque ele abordou exatamente essa questão da conexão entre as gerações. Eu vou usar aqui alguns textos bíblicos que ele usou para ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando. O primeiro texto que eu vou usar está em Mateus capítulo 3, verso 11. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 3, verso 11, que diz assim, eu vou ler e você vai saber quem é que está falando. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus, estou no verso 13, da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então você já sabe quem estava falando, João Batista. Ele, porém, João Batista, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Em que sentido o Davi, naquele dia, usou esse texto? Usando o fato de que João Batista tinha plena convicção, tinha plena consciência do chamado dele, daquilo que Deus tinha colocado a ele para fazer. Ele, durante todo o tempo do seu ministério, a sua mensagem era uma só: arrependam-se, porque está vindo o reino dos céus. Ele tinha consciência de que ele foi chamado a batizar com água para arrependimento, mas que isso era apenas uma preparação de caminho. E ele deixa isso claro quando ele diz assim, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. É interessante que você vê João preparando esse caminho com alegria. Não havia nele nenhum tipo de ciúme, tipo, aquele que vem depois de mim vai fazer coisa maior do que eu faço. É fácil a gente pensar nessa transição para a geração futura com alegria e não com ciúme quando a gente pensa em pai e filho. Pense comigo, qual é o pai que não se alegra de ver o filho estudando além do que ele estudou, conquistando coisas a mais do que ele conquistou? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma oferta de uma bolsa de estudos
no Canadá, inclusive para fazer mestrado. Naquela ocasião eu não tinha essa aspiração. Então eu terminei minha faculdade, não fiz o mestrado, e já estava trabalhando, já estava dando aula. A única coisa que eu fiz um concurso para mudar de professora de ensino fundamental para professora de 5ª ou 8ª série, naquela época se denominava assim. Hoje eu vejo a minha filha foi além de mim, meu filho foi além de mim. Ambos fizeram mestrado, Cláudia fez inclusive doutorado, hoje é professora universitária. Isso me alegra. Quando você olha o sentimento que um pai tem por um filho, dele ir além do que ele foi, é um exemplo muito claro daquilo que Deus quer que a gente sinta em relação às gerações que vêm depois. João Batista, ele tinha uma clareza a respeito do ministério dele. O Davi Silva usa até uma figura muito interessante quando ele está falando sobre isso. Ele diz: eu fico imaginando João Batista batizando as pessoas com água e olhando para cima para saber, é esse, Senhor? Vai ser agora? Chegou a hora. Então, quando Jesus se aproxima, a postura de João Batista é aquela que depois ele declara com as palavras dele mesmo, dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Porque ele diz para Jesus assim: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Então, na percepção de João Batista, ele via o seguinte: vem um depois de mim que vem com uma porção maior, vem um depois de mim que vai além do que eu posso ir, e isso me alegra. O meu destino é abrir caminho para alguma coisa maior e mais profunda. Então, quando a gente pensa nessa conexão das gerações, vale a pena a gente lembrar que uma transição saudável, essa incumbência que recebemos de passar a geração que segue os feitos do Senhor, ela vem acompanhada de uma consciência da nossa própria identidade. Nós sabemos quem somos em Deus e o que a gente quer perpetuar é isso. A gente quer ver isso crescer. A gente quer ver quem vem depois de nós ser maior do que a gente. A gente quer se alegrar com esse fato. Então, é mais ou menos como se a gente dissesse: tem algo na geração que vem que eu não tenho, mas a geração que vem precisa que eu libere, precisa que eu abençoe, precisa que eu seja um influenciador, um inspirador, um encorajador para que isso aconteça. Então, a gente começou aqui hoje falando sobre a interdependência entre as gerações. Os mais velhos precisam dos mais novos, precisam da energia que eles têm, precisam da ousadia que eles têm. As crianças precisam dos mais velhos que ela, dos adolescentes, jovens, como inspiradores, como modelos, como pessoas em quais elas podem se espelhar para quando crescerem. Os jovens precisam dos anciãos como uma referência de estabilidade, de segurança e de suporte para o seu crescimento. Eu narrei aqui minha própria experiência em campo missionário, né? Assim, nesses projetos missionários, nas atividades que eu exercia na igreja. Como foi importante para mim receber a palavra de alguém mais velho que disse: vai em frente, o Senhor te abençoe. Dizer como Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze você porque você é jovem. Eu fico até pensando na minha experiência pessoal mesmo, né? Meu marido, Álvaro, ele começou a servir como presbítero da igreja com 21 anos. Com 25 anos, 25, mais ou menos contas certas, acho que sim. Ele já estava ajudando como pastor auxiliar. Logo mais tarde, como pastor titular. Alguém dirá: um jovem de 20 anos já tem maturidade para isso? Certamente não. Se não for apoiado pela geração que vem antes, se não for encorajado, e a gente precisa resgatar isso. A gente está vivendo uma sociedade, né, está vivendo dias
atuais, em que, vamos dizer assim, talvez principalmente nas grandes cidades, pelos perigos e tudo, a gente acaba protegendo os pequenos por muito tempo e não os encorajam a crescerem em autonomia. Deus está nos chamando, no sentido espiritual, a fazer isso, a encorajar, a dar espaço para essa geração que chega poder crescer, ser encorajada a amadurecer nas suas experiências. Mas houve outro texto bíblico aqui usado pelo Davi Silva nessa palestra que eu me referi aqui anteriormente, que eu achei muito interessante e que se remete a essa questão que a gente estava abordando aqui, da conexão entre gerações e de como podemos ser elemento inspirador e abençoador uma geração para outra. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 33, acompanhe comigo. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, bem assim como dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, vocês podem fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Esse texto é um texto interessante. Jesus está falando aí em resposta à argumentação dos fariseus, de que os discípulos de João e os dos fariseus jejuavam, os de Jesus não jejuavam. Ele disse, olha, vai ter um dia em que o noivo vai ser tirado, e aí sim todo mundo, naquele dia eles vão jejuar. E aí ele vem com essa parábola. Jesus usa uma parábola sempre que quer explicar uma verdade profunda espiritual. E nesse caso, o destaque aqui eu daria para esse versículo 38, quando ele diz, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E Davi Silva, nesse dia, nessa palestra, ele disse, em nenhum momento Jesus está dizendo que o odre novo é melhor do que o velho, ou que o velho não presta mais, ou que o velho é melhor que o novo. O que ele está dizendo é que as coisas têm o seu lugar certo de encaixe. Ele diz anteriormente assim, ninguém coloca um pedaço de pano novo numa veste velha. Por quê? Porque o pano novo vai rasgar a velha já está poída. E aí o remendo da nova não se ajustará à velha. É interessante a gente ver as diferenças entre as gerações. Elas não são para serem olhadas como uma impossibilidade de conexão. Apenas aquilo que é próprio daquela geração vai se encaixar naquela geração. Em outros termos, é mais ou menos o que está dito. Ele diz aqui no versículo 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos. E aí o Davi na palestra estava dizendo, o odre velho ele é mais rígido, e o vinho novo ele precisa ainda ser processado, ele ainda tem muita acidez, então ele precisa de um odre. Os odres eram feitos de couro, né? Ele precisa de um odre mais flexível. Como isso é simbólico, né? Eu me lembro que na época da minha adolescência e juventude, já faz um tempinho, tocar bateria nas igrejas era um negócio impensável. E foi na minha geração, eu vivi essa geração, em que se incluiu
guitarra, bateria. Eu ainda peguei o tempo que as canções, mesmo os hinos não clássicos, mas os cânticos, os louvores, eram acompanhados de órgão e teclado. E aí eu me lembro, já bem nova, ainda adolescente, começou essa história, trazer palmas para a igreja, trazer bateria. Que desconforto isso gerou. Por quê? Porque para os mais velhos isso não se encaixava na maneira como eles conseguiam vivenciar essa prática do louvor. Mas para essa geração mais nova isso era tão natural, tão coerente com os sonhos daqueles dias, né? E isso foi sendo absorvido pela igreja e pouco tempo depois a geração mais velha também já estava embarcando e participando e sendo abençoada com uma nova maneira, ou com mais, não digo nova maneira, mas com mais oportunidades de expressar a canção com outros instrumentos. Isso é só um exemplo fosco, mas tosco talvez, mas é verdade. O odre novo é mais flexível, ele tem uma estrutura mais flexível para absorver aquilo que é novo. Então, em termos espirituais, há também movimentos novos que Deus traz, que a geração mais nova ela está com mais facilidade de absorver. E o que é interessante nessa passagem é que Jesus em nenhum momento está dizendo que o odre velho perdeu o valor. Ele diz, olha, a gente vai botar vinho novo em odre novo, porque ele é mais... Ele não vai romper, ele tem mais flexibilidade. E ele diz, se você pega o vinho novo e coloca em odre velho, diz aqui o versículo 37, ele vai romper. E aí você entorna o vinho novo, você desperdiça, você perde aquilo que vem fresco e novo, e o odre se estraga. Aí no versículo 38 ele diz, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, mais flexíveis, capazes de assimilar o processo do vinho. E ambos se conservam. Isto quer dizer o quê? Há um lugar para todas as gerações. Não é que a geração mais velha agora vai ficar em segundo plano, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, a sua significância. Assim como as crianças, e aí eu já estou transitando já para... Passei velho, jovem, e já estou indo para criança. Criança, ela também tem o que nos ensinar. Nós vamos ver isso no nosso encontro da próxima semana. Ela também tem o seu papel. E o que a gente precisa entender é que todas as gerações, elas têm como interagindo, se enriquecer mutuamente. Se a gente conseguir aprender essa lição. Aqui no livro da Daphne, ela cita uma experiência que eu achei muito interessante. Ela diz, recentemente eu estive em uma igreja em outro país e lá eles encorajam cada pessoa da liderança a discipular alguém da geração mais nova. 2 jovens adolescentes, por exemplo, estavam supervisionados por um homem mais velho, operando a gravação de som e vídeo, ou seja, os mais novos tinham a companhia de alguém mais experiente, trabalhando na mesma atividade. O baterista da banda tinha a seu lado um garotinho novo, observando-o durante o período de louvor, e de vez em quando via ele se levantar para deixar o garoto fazer umas tentativas. Parecia que em todos havia a presença de alguém da geração mais jovem. Que coisa boa isso! Que alegria ver com que simplicidade a herança pode fluir dos dons e da unção entre as gerações. Então, isso aqui é matéria para a gente pensar. E quando a gente pensa assim, de que maneira então uma geração pode servir a outra? O que nós podemos, por exemplo,
fazer pela geração mais jovem? Encorajar a sonhar grandes sonhos, compreender a identidade dessa geração mais jovem e o seu potencial, liberá-los para o futuro, encorajá-los, dar a eles a nossa confiança, o nosso incentivo. E aí eu usaria os textos que eu já citei, 1 Timóteo 4,12, Tito 2, de 6 a 8. Buscar aproximação com eles, né? A gente sabe que inclusive muita gente, muitos jovens, muitos adolescentes, não tem pais e mães crentes. A igreja pode ser um arsenal de pais e mães espirituais para esse pessoal. Precisamos apresentar os heróis da fé para eles como heróis, como inspiração. E aí eu lembro a vocês de novo aquele texto que citamos, de Hebreus capítulo 12. E podemos também nos lembrar que as experiências, por outro lado, que eles têm e que são novas para nós, nós podemos receber deles se temos um relacionamento com eles, né? Então, para concluir, eu vou citar aqui também o texto bíblico usado nessa conferência que eu já citei para vocês, que eu achei assim uma figura tão bonita de tudo isso que a gente falou aqui. Está registrado em Lucas, capítulo 8. É aquele momento em que Jesus, capítulo 8, verso 40. Aquele momento em que Jesus, em meio à multidão, né, ele está... chega a ele um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e ele se prostra aos pés de Jesus e suplica que ele vá até a sua casa e diz para ele assim: eu tenho uma filha única de 12 anos que está à beira da morte. E nesse ínterim, enquanto essa situação é apresentada, obviamente Jairo estava pedindo a Jesus que interviesse a favor da sua filha de 12 anos. E nesse ínterim chega uma mulher também que vem entre a multidão, aquele célebre caso da mulher que toca nas vestes de Jesus, que vem sofrendo de uma hemorragia, coincidentemente, há 12 anos. E toca em Jesus, uma mulher que estava perdendo sangue há 12 anos, perdendo vida, incapaz de gerar qualquer vida nova. Ela vem e é curada, é restaurada ao tocar Jesus. E depois daquela experiência, você, seguindo a leitura aqui de Lucas capítulo 8, você vai ver que depois da experiência da mulher curada de hemorragia, volta ao foco a situação da filha de Jairo. No versículo 49, falava Jesus ainda com a mulher que tinha sido curada da hemorragia, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente, ela apenas dorme. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chorem, ela não está morta, ela dorme. E eles se riam dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então, a gente vê aí a situação de uma menina nova, uma menina de 12 anos, que precisa ser ressuscitada, que precisa ser levantada. E a gente vê uma outra geração, uma mulher adulta e que sofre de um problema, que naquela época era um problema, inclusive, marginalizante, era uma mulher incapaz de gerar filhos,
Era uma mulher que estava sofrendo de hemorragia exatamente há 12 anos também, e que toca em Jesus. E o que sai de Jesus para essa mulher é virtude, e ela é curada. Então a gente vê aí uma geração que precisa ser curada, uma geração que já está com a vida própria sendo drenada e que precisa ser curada, precisa receber do Senhor virtude. E a gente vê Jesus, depois de dizer para aquela mulher que tinha sofrido da hemorragia: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele se volta novamente para a geração mais jovem, para essa menina que estava tão doente e tinha morrido, e ele vai ao encontro dela. E não por acaso, quem é que entra no recinto mais fechado para testemunhar aquela ressurreição? Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos de Jesus. Portanto, Jesus tinha uma intenção de que eles saíssem dali com alguma lição aprendida, né? E, além de Pedro, Tiago e João, quem estava presente naquele quarto? Os pais da menina. Jesus, então, toma a menina, levanta a menina e aí volta-se para os pais e diz: agora vocês deem comida para ela. Somos nós, irmãos, que como pais e mães espirituais precisamos alimentar essa geração que vai sendo levantada pelo Senhor. Eu achei essa figura, essa ilustração muito própria, muito pertinente e muito inspiradora para nós, né? Os primeiros a ver a próxima geração se levantar são os pais. Os pais biológicos, sim, mas os pais espirituais também. Aqueles que são chamados por Jesus a, quando vem essa geração se levantando, dar de comer a ela. Quem ressuscita, quem dá a vida, quem levanta é o Senhor, mas quem alimenta somos nós. Uma geração se inclinará para outra geração e contará os poderosos feitos do Senhor. Uma geração proclamará para a geração que vem a seguir o que Deus faz. Eu quero concluir lendo o Salmo 78, que foi o texto que a gente leu aqui, acho que no primeiro dia do nosso encontro aqui, que fala também sobre essa missão que recebemos. Salmo 78, verso 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração que vem os louvores do Senhor e o seu poder e a maravilha que Ele fez. Ele ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse os decretos do Senhor, filhos que ainda hão de nascer. Portanto, não apenas as crianças, mas aqueles que ainda nem nasceram, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Querido, eu e você temos um desafio. Estamos dispostos a nos inclinar. Deixa eu melhorar a figura aqui. Estamos dispostos a nos inclinar para a geração que chega, para contar a ela os poderosos feitos do Senhor? Estamos dispostos a nos agachar, a nos colocar na estatura daquele que ainda é pequenino, para falar no mesmo nível de linguagem que ele, no mesmo nível de compreensão, os poderosos feitos do Senhor? Estamos dispostos, como Jesus, a aninhar nos seus braços os pequeninos, dizendo: não os desprezem, porque deles é feito o reino dos céus.
Estamos dispostos, como Paulo, a dizer: ninguém despreze você por causa da sua mocidade. Pelo contrário, seja exemplo. Nós estamos aqui para inspirar você. Nós estamos aqui para ser o seu suporte e intercessão. Estamos aqui para nos colocar na brecha, para que vocês vão até mais longe do que nós, para que vocês vão adiante, para que a gente se alegre em ver que o ministério que Deus está colocando na mão de vocês vai muito além do que a gente sonhou. Que Deus o abençoe e que o que a gente refletiu aqui hoje seja inspiração para a sua vida pessoal. Quer você seja da geração mais velha, quer você seja da geração jovem, quer você seja dos pequeninos. Nós temos muito a enriquecer uns aos outros mutuamente, e é isso o que Deus deseja para nós. Deus o abençoe.